Olá, seja bem-vindo ao Panorama e hoje numa edição especial transmitida ao vivo pelo Facebook. O nosso assunto é a campanha eleitoral pelas redes sociais. O que é permitido, o que não pode, quais as mudanças em relação às últimas eleições. Como aproveitar melhor as ferramentas virtuais para chegar mais próximo do eleitor e qual será o papel da internet até o próximo dia 7 de outubro. Você também pode fazer a sua pergunta, que vai ser respondida aqui pelos nossos convidados. São eles o promotor Edson Rezende, coordenador eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais, e o professor Caio César Giannini, coordenador da pós-graduação em comunicação digital da PUC Minas. O nosso panorama interativo especial já está no ar. Bom, muito obrigado, Caio, pela presença, muito obrigado também, Edson, pela presença. Edson, eu queria começar perguntando o seguinte: a partir dessas eleições, a grande novidade é a possibilidade de impulsionar as postagens no Facebook e em outras redes sociais. Como é que é a regra para isso? A pessoa tem que declarar isso para a Justiça Eleitoral? Tem um limite para isso? Qualquer um pode fazer? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas regras de impulsionamento. Sim, o impulsionamento é uma novidade para as eleições de 2018, porque desde que a legislação trata, disciplina a propaganda eleitoral na internet, que é de 2009 para cá, a lei sempre determinou que os partidos e candidatos não pudessem usar recursos financeiros para a propaganda eleitoral na internet. A regra, portanto, sempre foi a proibição de pagamento para a veiculação de propaganda eleitoral na internet. E agora, para 2018, a reforma eleitoral de 2017 mantém essa regra de proibição do pagamento, porém abre uma exceção chamada de impulsionamento, né? E mesmo assim estabelece alguns limites. Há o limite, por exemplo, de que só candidato, partido ou coligação pode contratar o impulsionamento, deve contratar o impulsionamento diretamente com o provedor da aplicação, e esses recursos utilizados nesse impulsionamento são gastos de campanha como qualquer outro, né? Da mesma forma que o partido ou candidato gasta fazendo um adesivo, ele gasta contratando com o provedor para o impulsionamento das suas postagens. Esses valores têm que ir oportunamente para a prestação de contas, para a contabilidade da campanha, para que a Justiça Eleitoral possa apreciar. Caio, e a partir desses impulsionamentos, como é que o candidato, o partido, pode medir o sucesso dessas postagens? Como é que ele mede? É no número de compartilhamentos? É no número de curtidas? Isso tem alguma relação direta com o sucesso da postagem? São várias métricas que, dentre elas aí, as curtidas, os compartilhamentos, as emoções, né, os comentários e os cliques. Né? Eventualmente eu estou impulsionando uma mensagem que vai levar a pessoa para o meu site, para eu poder obter, por exemplo, o telefone para colocar numa lista de distribuição, ou um e-mail, ou para poder fazer alguma pergunta, ou para chamar para alguma coisa. Então são várias métricas que em conjunto eu vou utilizar para dar o relatório de eficiência dessa ação. Né? Então, como a gente está o tempo todo em contato com plataformas digitais, todos esses pontos de contato que o candidato possa vir a ter com o seu eleitorado, eles são bem importantes, né? E essas são oportunidades de manifestação também, né? Da pessoa comentar e dar um feedback do que está entendendo daquilo. Então, eu entendo como uma oportunidade também de diálogo, né? Então, o que se conversa ali também é uma coisa a avaliar como retorno daquela ação. A mensagem que eu postei, que tipo de feedback eu tive, isso vai pautar a minha próxima ação ou vai fazer melhorar minhas propostas? Perfeito. A gente já chegou à primeira perguntinha aqui, é da Ingrid Cibele. Existem limites de meios para propaganda política na internet? Quais as regras de texto e formatos para essas mídias? Em relação às datas, como essa publicidade funciona? Pode fazer algo no dia da eleição? Edson, acho que essa é para você. Existem regras, quer dizer, o impulsionamento exige algum tipo de regra ou a pessoa pode colocar um texto grande, uma foto, um vídeo? Não existem regras nesse sentido, né? Pegando lá aquela última perguntazinha, né, com relação ao período, a propaganda eleitoral na internet, como a propaganda em geral, ela começa no dia 16 de agosto e vai até o sábado, véspera da eleição.
Então esse é o período de veiculação da propaganda em geral e nela se inclui a internet. No dia da eleição, a telespectadora pergunta, no dia da eleição não pode haver nenhum tipo de propaganda nova, né? A veiculação de propaganda eleitoral no dia da eleição constitui inclusive crime, que é o chamado boca de urna, que todo mundo conhece de alguma maneira, ou pelo menos por ouvir dizer, né? Sim. Então, na internet, por exemplo, se alguém fizer uma postagem nova no sábado, tudo bem, está dentro do período. No domingo, essa postagem que já está lá, permanece lá, também não há problema algum. Não tem problema. Né? Da mesma forma que o adesivo colocado na janela da casa, colocado no sábado, pode permanecer no domingo, não tem problema. O que a pessoa não pode é, no domingo da eleição, fazer uma postagem nova. Aí sim ela estará veiculando propaganda no dia da eleição, estará cometendo esse crime aí de boca de urna. Quanto ao mais, não, o tamanho da mensagem, o texto, não há esse detalhamento na legislação. Mas a pessoa aí é o candidato, né? Sim, o candidato, porque para o impulsionamento, né, só o candidato, partido ou coligação, né? É bom essa chamada de atenção, né? O cidadão, o eleitor, a pessoa física, pode, no seu blog, no seu site, na sua rede social, manifestar a sua preferência por um, a sua antipatia por outro. Isso faz parte do debate político democrático, né? Mas ele não pode contratar impulsionamento, porque o impulsionamento... Para aquela, por exemplo, se eu elogio o candidato X, eu não posso contratar um impulsionamento para que aquela publicação elogiosa chegue a mais gente. Exatamente, porque esse impulsionamento ele é privativo de candidatos, partidos e coligações. Perfeito. Vamos ver mais uma participação do Lucas Repolês. Ele tem uma dúvida. O que é permitido na relação entre candidatos e os chamados influenciadores digitais? Quem que a gente... Vamos começar pela regra ou pela estratégia? Acho mais importante a regra, né? Que vai pautar todas essas desdobramentos. Né? O problema do influenciador digital está até aí, né? Em voga nesse momento, né? De novo, a questão da contratação, né? A regra, como eu disse logo no começo, é a proibição de propaganda eleitoral paga na internet. O influenciador social, se ele for contratado pelo candidato, pelo partido, ou por quem quer que seja, para fazer elogios ou fazer críticas, ou seja, para ele usar a influência que ele tem, o fato de ele ter milhares ou milhões de seguidores, se ele for pago para fazer isso, nós vamos estar diante de um impulsionamento por vias indiretas, que não está sendo contratado com um provedor, está sendo contratado com um terceiro, com uma personalidade da internet, diríamos assim. E isso, então, é ilícito. Não pode. Não pode, esse gasto é ilícito, isso pode trazer uma série de implicações, no mínimo a multa que a lei prevê, para o caso de descumprimento dessas regras, que é de multa de 5 a 30 mil reais, e a possibilidade até de desconfigurar abuso de poder econômico, abuso de poder nos meios de comunicação. Se nós tivermos, por exemplo, imagina aí um impulsionador, um influenciador que tenha 20 milhões de seguidores, por exemplo, né? Ele pode desequilibrar uma eleição, né? E então nós teríamos caracterizado aí pela gravidade da conduta o abuso de poder, e o abuso de poder leva à cassação de registro, cassação de diploma, desconstituição de mandato e a inelegibilidade do agente. Agora, esse influenciador pode manifestar sua opinião pessoal? Sim, enquanto pessoa física, enquanto manifestando a sua preferência política, se ela de fato é sua preferência, de fato ele manifesta a sua simpatia por esse ou por aquele candidato, é a manifestação do seu pensamento político assegurado pela Constituição Federal. No caso, em termos de estratégia, essa aproximação do político com o influenciador digital, tirando a parte que não pode, que é o pagamento, isso é uma estratégia que é interessante hoje pelos meios das redes sociais? É uma estratégia bem interessante, da mesma forma que os políticos, né, os candidatos, eles se aproximam às vezes de celebridades da televisão e gostam desse apoio de cantores e etc. Agora você tem uma nova modalidade de pessoas que exercem influência sobre outras, e elas estão no Twitter, elas estão no Facebook e elas estão no YouTube.
Então, eu só vejo que é muito difícil realmente, né, o fato que aconteceu aí na semana passada é uma coisa bem interessante, porque é muito difícil você detectar isso, né? Isso aparece e imagino que lá para o processo de investigação, você chegar nisso sem que alguém denuncie é uma coisa bem complicada, né? Sim, né? Nem sempre é simples isso, né? Nem sempre isso aparece com todas as cores, diríamos assim, né? Há um trabalho aí de investigação bastante delicado, bastante complexo. A gente vê isso de diferentes formas, às vezes bem velado, com muito uso de perfis falsos, né? Assim, saiu uma notícia ontem, não diz respeito ao nosso processo eleitoral, mas na Suécia a quantidade de postagens de perfis falsos em função da eleição que se aproxima é absurda. E aqui a gente vê isso também, né? Muito a criação de perfil falso para você ter um outro jeito de fazer a mensagem chegar agora por múltiplas outras pequenas vozes, ao invés de uma voz de influenciador. São diferentes estratégias que você pode usar em congruência. Aí, né? Pegando esse gancho do perfil falso, a gente tem a questão das fake news, muito faladas e ainda, né, sempre, uma hora ou outra, alguns meios de comunicação, inclusive, já estão fazendo uma certa caça às fake news para poder identificar uma coisa ou outra. Elas têm aumentado, têm diminuído? Como é que você tem visto as fake news na eleição agora que a campanha começou? Cara? Olha, essas iniciativas de desinformação, né, elas são tão antigas quanto a prática da disseminação de informação, né? O que você tem agora é a montagem de sistemas que vão, de uma forma também, da mesma maneira que o trato com os influenciadores, dar uma certa credibilidade a diversas vozes, sites, perfis no YouTube ou canais no YouTube, etc., que estão falando aquela mesma coisa e uma mentira repetida exaustivamente, ela é encarada como verdade, né? Então essas ações de desinformação, e ainda mais o jeito que a informação é colocada, né? Você tem alguns candidatos aí, algumas personalidades políticas que são muito contundentes e que brada muito, né, ou que grita muito, e aquilo é encarado como, se ele está falando daquele jeito, né, o cidadão comum vai, isso deve ser verdade, né? Ou então, quando você faz uma busca, essa é a questão lá do cancelamento ou da deleção de um monte de páginas do Movimento Brasil Livre, que utilizava justamente para fazer esse tipo de ação, de você procura um assunto polêmico, uma coisa polêmica, e isso aparece em 7, 10 páginas falando daquele assunto, você, cidadão comum, vai olhar e falar assim, olha, tem muita gente falando disso, isso deve ser verdade, né? Porque se fosse mentira, teria só uma pessoa falando, um louco falando, mas olha quanta gente está falando, então deve ser isso mesmo. Então, esse tipo de ação é uma ação muito perigosa, e as plataformas sociais, pelo baixo custo de uso e de disseminação dessas informações, né, ou dessas ações de desinformação, elas se tornam um terreno fértil, né? É possível punir as fake news? Sim, perfeitamente. Essa questão aí das fake news, né, que na verdade são mentiras, né, divulgação de mentiras, isso é tão importante, tão relevante para o processo eleitoral, que desde sempre, né, e já foi dito aqui que isso não é novidade, né, agora com a internet, nós temos aí um meio de amplificação da disseminação das ideias, né, dos falsos. Mas as eleições sempre conviveram com essas informações falsas. Quando eu comecei a fazer eleição, as informações falsas circulavam por meio de impressos, né? De repente, na madrugada, a cidade se via cheia de impressos, né, boletins, folhetos, falando mal do outro, dizendo que o outro foi condenado por isso, por aquilo, e aquilo repercutia negativamente. A legislação sempre se preocupou com as informações falsas, exatamente porque a informação falsa pode levar o eleitorado a mudar a sua decisão quanto ao voto, né? E isso afeta diretamente a própria ideia de democracia, né? É o desserviço à democracia, porque essa informação não correspondendo com a verdade, ela pode mudar a decisão de voto do eleitor. A legislação sempre preocupou com isso e, inclusive, devido à gravidade dessa conduta, o Código Eleitoral prevê que é crime tanto a difamação, a injúria, a calúnia com finalidade eleitoral, quanto também a simples, entre aspas, divulgação de fato inverídico. Então não precisa nem ser calúnia, injúria, difamação, não precisa ser ofensivo. Basta que o fato não seja verdadeiro, que já constitui crime. Então, sempre foi possível punir a conduta e agora continua sendo
No caso agora, ainda com mais vigor, porque uma mentira dita na internet, ela se espalha rapidamente e atinge um universo. E nesse caso tem que ser feita uma denúncia, né? Ou de qualquer forma que a informação chega ao Ministério Público, né? Porque o Ministério Público ele atua na defesa do regime democrático, da lisura do processo eleitoral, e o Ministério Público tem essa liberdade de atuar independentemente de haver uma provocação formal, uma provocação por escrito, né? Chegando a notícia ao conhecimento do promotor, seja pelo jornal, seja por um comentário de rua, seja pelo que for, o promotor pode instaurar a investigação e procurar as provas. Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta que está chegando aqui, é da Angélica Machado. Existe algum tipo de direito de resposta por parte dos candidatos em caso de acusações na rede? Alguém monitora isso? Ou a própria equipe de campanha tem que ficar atenta para defender quem foi acusado ou agredido? Volta um pouco essa questão da denúncia aí, ou seja, o candidato ou o eleitor, quer dizer, ofendeu a outra pessoa. Como é que funciona esse direito de resposta? O direito de resposta na internet, ele funciona mais ou menos como é o direito de resposta na imprensa escrita, no rádio, na televisão, né? Tem ali algumas modificações só em relação a prazo para manifestar o desejo de responder, e isso cabe basicamente, essencialmente, ao candidato ofendido, né? É dele o interesse e é dele, inclusive, num primeiro momento, a possibilidade de saber se aquilo corresponde ou não com a verdade, né? O Ministério Público investiga isso na perspectiva do cometimento do crime e da influência que isso tem no processo eleitoral em geral, e o candidato busca a resposta no seu interesse particular de colocar as coisas no seu devido lugar, né? Alguém diz que ele fez isso, que ele desviou dinheiro quando ele foi prefeito de uma outra vez, e cabe a ele dizer, olha, não foi bem assim, enfim, é interesse dele restabelecer a verdade segundo a ótica dele. E ele vai à Justiça Eleitoral pleitear o direito de resposta. Perfeito. Mais uma perguntinha agora, da Dani Monteiro. Qual a força das hashtags na busca pelos eleitores? Em que medida estar nos Trend Topics interfere nas campanhas? Essa aí é totalmente para o Caio. E aí, Caio? Pois é muito importante porque isso mostra que o assunto está sendo comentado, né? Mas assim, só o fato de estar a hashtag ali nos Trending Topics nacionais ou mundiais não é uma validação daquela candidatura. Depende muito do que está falando aquela hashtag e do que está se falando sobre ela. Mas é um indicador muito importante de que aquele candidato está em pauta, aquele assunto está em pauta, aquilo está sendo discutido. E o volume de pessoas discutindo aquilo é utilizado também como uma maneira de... um argumento de barganha, né? A gente viu isso na entrevista de terça-feira do candidato lá na televisão, na TV Globo, ele falando da live que ele fez no Facebook, que teve 40 milhões de pessoas. Esses números podem ser verdadeiros ou podem ser inflados com robôs e comprar view, você compra view, uma fazendinha de view lá na Tailândia, fica lá o pessoal assistindo o vídeo. Esses números altos, eles dizem que, olha, tem gente querendo assistir o que eu estou falando, eu tenho audiência, e a gente está num país em que o contexto daquela coisa do voto útil, voto válido, eu não vou votar nesse candidato porque ele não tem chance, ou esse aqui está com poucos % na pesquisa, então eu vou votar naquele outro. Isso é uma maneira de falar, olha, tem muita gente querendo ver o que eu estou falando, então às vezes não confia naquela pesquisa, e às vezes o número nem é verdadeiro, ou às vezes ele é trending topic, mas os perfis que estão tweetando aquilo são perfis falsos que estão lá no Chipre, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que ficar atento. Pode acontecer. Né? Agora, voltando um pouco para a nossa realidade aqui de Minas Gerais, a gente tem mais de 1.300, por exemplo, candidatos a deputado estadual. Qual que seria uma boa estratégia para um candidato a deputado usar a internet, além dos chamados impulsionamentos? Porque ele não vai chegar nos Trend Topics. São muitos candidatos. Mas existe alguma coisa? Ele deve postar sempre? Ele deve buscar cada vez mais seguidores? Existe alguma estratégia, alguma coisa interessante que ele possa fazer? Sim, há várias ações que ele pode fazer, sempre com o objetivo de estabelecer o diálogo com o seu eleitor. Isso é muito importante. Então, se vai postar um vídeo, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram ou no Twitter, com o intuito de conversar com o eleitor, conversar com esse público.
Porque, às vezes, o alcance que você ganha com esse tipo de ação, ele é melhor, ele é mais amplo do que o que você paga para ter na plataforma. O pagar o impulsionamento ele é muito bacana, porque dá resultado na hora. Você começa a ver resultado imediatamente, mas o resultado para no momento que você para de pagar. Quando você faz um conteúdo que é útil, que é interessante, aí você está frequente ali. Uma coisa que é muito importante é você, que os candidatos eles têm um pouco de receio, que é de dialogar. Quando o eleitor começa a perguntar muito e confrontar, o candidato ele se esquiva. O candidato que vai lá e responde, coloca a cara a tapa, ele está mostrando que ele está ali para o diálogo. Porque o eleitor, ele é igual um consumidor. O consumidor, no contexto da internet, ele fica mais esperto, ele fica mais exigente. O eleitor também. Então ele vai falar, poxa, você está aqui agora no Facebook, no Twitter aparecendo para mim, só porque você está precisando de voto, né? Igual quando você vinha aqui fazer uma carreata no meu bairro só na época da eleição. Depois que você ganha, você nunca mais olha aqui para o meu bairro. Então, o eleitor, ele está atento, então ele quer conversar, ele quer confrontar, ele quer saber o que é aquilo, e se o candidato está ali pronto para responder, o eleitor vai se sentir respondido, vai replicar aquilo, porque a coisa funciona desse jeito, né? Todo mundo agora é operador de mídia. Exatamente, então, a rede, né, a famosa rede. Muito importante para o candidato explorar isso, o diálogo é fundamental. Perfeito, vamos ver mais uma perguntinha, é da Cris Alquimim. Na prática, como acontece a fiscalização das campanhas eleitorais em redes sociais? O MP tem equipes dedicadas a isso? Usam ferramentas de monitoramento ou dependem de denúncias? Como é que se fiscaliza, Edson, esse emaranhado, chamado, né? É uma rede praticamente infinita, né? Um universo muito grande. Nós trabalhamos fundamentalmente com as denúncias, né? Eu não posso negar que as denúncias são a nossa fonte maior para a atuação no combate aos ilícitos praticados na propaganda eleitoral na internet, porque seria impossível para qualquer órgão, né, público ou privado que fosse, monitorar a internet cotidianamente. O TSE, que tem uma estrutura interessante, bacana de TI, ele tem instrumentos também de acompanhamento, de detecção de ilícitos, né? Isso também vai contribuindo para que mensagens falsas, identidades falsas sejam também eliminadas, retiradas da rede. Vamos falar um pouquinho das diversas redes sociais agora, Caio. O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp tem fake news, tem os grupos de milhares de coisas. Existe alguma estratégia para se falar melhor com o seu eleitor ou com o seu possível eleitor através do WhatsApp? Tem, você pode, o WhatsApp ele é legal porque você tem um dado que é o número de telefone do eleitor, então você tem um contato ali direto, né? Pode ser por meio de uma lista de distribuição ou por meio de um grupo, né? Você tem a possibilidade de estar mais próximo dele, às vezes até conversando, uma conversa tete a tete ali privada, isso é muito interessante. E o jeito de se conversar é o jeito que transforme a sua mensagem, o conteúdo a se trabalhar é aquele conteúdo que vai transformar a sua mensagem facilmente compartilhável. Então é usar sempre uma linguagem mais clara possível, às vezes pensar no tamanho dessa mensagem. Se você vai fazer um vídeo, faça um vídeo curto, porque aí se você faz um vídeo mais curto, ele vai ser mais facilmente distribuído, ninguém vai ficar pesaroso de baixar aquele vídeo para usar o plano de dados, etc. Então vai ser mais fácil, né? E sempre pensando no diálogo. Usar as plataformas sociais da mesma forma que é usada a televisão ou o jornal impresso, que é uma comunicação que não é comunicação, né? Só transmissão, não é o adequado. As pessoas no contexto digital, no contexto das plataformas sociais, elas estão a fim de conversar, né? Vamos ver, temos mais uma perguntinha. Temos a perguntinha de Nath Bini. Eu posso ter alguma punição legal ao compartilhar vídeos e memes em redes sociais denegrindo um candidato, Edson? Sim, perfeitamente, né? Porque a ofensa ou a divulgação de fato inverídico, ela não decorre apenas daquele que cria a história, né? Aquele que cria a história também, mas todo aquele que passa para frente essa história, ele dá vida à história, né? Então, no momento em que eu baixo e compartilho, eu passo para frente essa notícia, esse vídeo, esse áudio, o que for, eu estou fazendo com que o falso ou o ofensivo chegue a outras pessoas. Né? Então eu também estou cometendo o crime
seja a ofensa à honra, seja a divulgação de fato inverídico. Por isso é que é fundamental, né, nesses tempos aí de muita facilidade, né, de comunicação, que a pessoa pense muito antes de encaminhar, antes de compartilhar uma determinada informação. A gente vê circulando, né, eu, por exemplo, já recebi várias vezes uma mensagem que eu sempre faço questão, aproveito os programas, né, porque faço questão de lembrar. Já recebi várias vezes mensagem dizendo, olha, os políticos são todos, né, ruins, é isso e aquilo. Para tirar todos os políticos que estão aí é fácil, é só votar nulo, porque se tiver mais de 50% de votos nulos, as eleições são anuladas, outra eleição, é antiga, né? Outra eleição tem que ser feita, e os candidatos que participaram dessa eleição não podem participar da eleição nova. E eu faço sempre questão de dizer, isso não é verdade, isso não tem fundamento na lei. Se nós tivermos aí uma adesão, diríamos assim, de 90% da população brasileira aderir a essa proposta, nós teríamos 90% de votos nulos, portanto o presidente da República seria eleito por 10% da população. Vai ser eleito, vai ser empossado e vai cumprir seu mandato. Né? Então é importante a população ter esse cuidado de procurar checar a fonte e não deixar passar para frente essas informações. É um negócio muito interessante, que assim, a brincadeira lá do tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, que ele fala que com grande poder vem grande responsabilidade. E quando a gente está no contexto das plataformas sociais, a gente tem grande poder, porque sabe-se lá se vai ser a minha postagem que vai viralizar, não se sabe. Né? A gente não tem esse controle, a gente não tem como prever isso. Então, a gente tem que ter essa grande responsabilidade, já que a gente tem esse grande poder. Fazer o trabalho de editor. Todo mundo agora vai ser um pouco jornalista. Ele vai olhar aqui e falar assim, mas espera aí, será que isso é verdade? Será que só porque veio dessa pessoa que é verdade? Será que essa notícia desse jeito ela é? Será que não está confirmando uma coisa que eu já penso e aí vai ser super confortável para eu replicar, mas tem uma consequência? Então a gente tem que entender que as coisas que a gente faz ali têm consequências e que pedir desculpa depois não vai adiantar muito não. Às vezes ela vem tarde, né? Depois que já está na rede o negócio complica. Verdade. Vamos ver mais uma perguntinha do Carlos Danilo. Muita gente vê os debates na TV ou uma entrevista de um candidato acompanhando e comentando ao mesmo tempo nas redes. Como isso pode influenciar a opinião do eleitor e as campanhas? Essa é para o Caio. Você costuma assistir debate e twittar e colocar tudo ao mesmo tempo? Sim, as plataformas sociais elas são muito quentes por causa disso. O Twitter, principalmente. Que o Twitter ele ainda não tem uma alteração lá no feed tão forte, né, quanto o Facebook tem. Então o que acontece ali em tempo real é muito interessante. Você vê programas de televisão lá, o MasterChef faz isso e etc, de um acompanhamento do que está acontecendo no Twitter, essa coisa híbrida, né, de você misturar a mídia de massa com as mídias sociais. Então, a ficar atento ao que as pessoas estão fazendo nas mídias sociais, comentando o que o candidato está falando, é muito importante. E aí a equipe lá de postagem dele tem que ficar atenta, né, para dar as respostas. Tem candidato, eu me lembro numa eleição passada aí, que o candidato não era chamado para o debate, aí ele fazia uma transmissão ao vivo enquanto estava rolando o debate. Então ele tinha muito mais tempo que todos os outros, porque ele estava comentando todos os assuntos, ele estava respondendo... Ele falava toda vez, né? Ele falava toda vez, e ele tinha ali o contato com o seu eleitorado. Então é muito importante. Você tem o caso, né, do candidato a presidente aí, que cancelou uma sabatina na emissora e falando que tinha um compromisso, e o compromisso dele era uma live no Facebook, né? Então o outro candidato foi e ele estava lá fazendo a live dele. Então é muito importante essa participação aí. Perfeito. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Da Lu Guerra, enquete nas redes sociais são permitidas? Pessoa física ou jurídica podem realizá-las? Não, as enquetes, elas são, diríamos assim, uma subespécie da pesquisa. A lei disciplina a pesquisa e determina uma série de requisitos para que a pesquisa seja feita, a começar pelo registro dela na Justiça Eleitoral. Ela tem que ser feita com métodos científicos, estatísticos. Há uma série de exigências exatamente para que o resultado que vai ser divulgado para a população seja o mais próximo possível da realidade e, com isso, não influencie o eleitor indevidamente.
nós sabemos que as pesquisas eleitorais têm um poder de convencimento muito grande, exatamente em razão daquilo que o Caio estava falando, ou relembrando, do problema do voto útil, né? Que uma parcela significativa da população não quer, entre aspas, perder o voto, né? Quer votar em alguém que tem chance de ser eleito. Então, em razão disso, as pesquisas eleitorais elas influenciam muito as pessoas. Por isso, a legislação coloca uma série de requisitos. A enquete, como ela se parece muito no seu resultado com as pesquisas eleitorais, ela é proibida pela legislação. Por quê? Porque ela não tem o caráter científico, estatístico que uma pesquisa deve ter. A enquete, ela simplesmente abre lá, olha, quem gostar do A, clique aqui, quem gostar do B, clique aqui. E instantaneamente ela vai dizendo, olha, tem 30 votos para um, 50 para outro. E aquilo vai. No final das contas, você não tem ponderação quanto a sexo, quanto a idade, quanto a grau de escolaridade, quanto a região que a pessoa mora, grau de instrução, enfim. Então aquilo não tem caráter científico nenhum. Por isso a enquete ela é proibida pela legislação e há uma multa significativa, que é a multa correspondente à divulgação de pesquisa não registrada. A enquete ela corresponde, para a lei, a uma pesquisa não registrada. Perfeito. Vamos ver mais uma perguntinha aqui do Mateu Montella. Quais são os dados essenciais do candidato e partido que devem constar na mídia digital para a internet, o chamado santinho digital? Isso tem regra ou é de acordo com... Não, olha, toda propaganda eleitoral, nós temos uma regra geral. Toda propaganda eleitoral ela deve identificar o candidato para o qual ela está sendo feita, deve identificar o partido ao qual o candidato é filiado, e em algumas situações, como por exemplo os impressos, né, colocados, feitos em gráficas, né, tem que trazer ainda a tiragem, tem que trazer o valor pago por aquela tiragem, quem contratou, quem pagou, CNPJ e tal, que são informações necessárias à Justiça Eleitoral para efeito de controle de gastos. Então são informações muito mais voltadas para a futura investigação quanto a gastos de campanha do que propriamente dirigidas ao eleitor. Algumas são dirigidas ao eleitor, como o partido político, por exemplo. Né? Pois é, mas no caso, por exemplo, uma imagem do candidato com o número, com o partido, isso não isso na internet, por exemplo, não, né? É uma foto. Eu recomendaria colocar o estado, né? Que, se o candidato é deputado estadual, alguma coisa. Para eventualmente, que pode ser usado você em outro pode lugar, estar sendo impactado por uma imagem que vem de outro lugar, você fala assim, vou votar nessa pessoa. Aí você chega lá no dia, digita o número, aparece outro, ou não aparece. Então, fica a dica aí, candidato. E é interessante mesmo, né? Porque como a gente, como não há limite, né? Nas redes sociais, não há limite territorial. É verdade. Eu faço uma postagem aqui, uma pessoa lá no Acre está vendo aquela postagem. Se o candidato coloca aqui o seu número X, o outro lá pode votar nele, né? E assim por diante. Então é interessante, até mesmo em respeito ao eleitor, que deve ser bem informado, para que ele não caia nesse risco aí de votar numa pessoa, quando na verdade pensa estar votando em outra. Né? Perfeito. Vamos ver mais alguma perguntinha? Alexandre de Assis Campelo. Apesar de muitos dizerem que essa vai ser a eleição das redes sociais, mas segundo o Datafolha, 75% dos brasileiros têm conexão com a internet hoje, mas 50% de eleitores não têm contato diário com a internet. Com base nesses dados, a TV ainda vai ser a mídia mais importante nessas eleições? Ou a internet já está correndo atrás, cara? Olha, a gente vê desde 2008, especialmente aqui em Belo Horizonte, na eleição da prefeitura de 2008, foi um marco que começou a participação da internet. Tem crescido. Mas, olha o peso da televisão, o fato do candidato X ter feito um acordo com o Centrão para ter mais tempo de televisão. É importantíssimo. Por quê? Por mais que todo mundo esteja ali no WhatsApp, etc., ou a grande parte da população esteja ali nas plataformas sociais, vão prestar atenção na televisão. O que o candidato fala na televisão é importante. Né? Não é mais um único lugar onde vai ser observada a presença do candidato. A internet precisa ser olhada. Não sei se já é essa virada, né, do que acontece na internet ser mais importante do que acontece na televisão. Acho que não. A própria, essas entrevistas, os debates e o que se forma depois disso, demonstra que a televisão tem um poder muito grande.
mas das plataformas sociais tem crescido, né? Não sei se é uma competição, um para eliminar o outro. Acho que são meios que vão se complementar, né? Canais que vão se complementar. A gente deve observar dessa forma, né? Não, perfeito. A gente está caminhando já para o finalzinho do programa. Eu queria saber, Edson, como é que funcionam as chamadas vaquinhas virtuais? Aquelas coisas em que um grupo de eleitores se organiza na internet para arrecadar dinheiro para o candidato. Isso é permitido? Sim, isso é também a primeira experiência em 2018, né? Não existia antes. Houve uma tentativa de instituir isso nas eleições anteriores, mas que o TSE não permitiu. E agora a lei expressamente diz que é possível instituições devidamente registradas no Banco Central e na Justiça Eleitoral fazerem essas vaquinhas, né, que é o financiamento chamado de financiamento coletivo em prol do candidato X, né? Então, isso funciona de que forma? Uma determinada instituição que cadastrada no Banco Central e na Justiça Eleitoral, ela é contratada pelo candidato para fazer financiamento coletivo para aquele candidato. Então essa instituição anuncia para a comunidade em geral que ela estará recolhendo financiamento, doações para o candidato X, e quem quiser contribuir então entra no seu site, faz a doação, tem que fornecer todas as suas informações, porque as doações têm que ser identificadas. Não existe a figura da doação oculta, doação anônima. Todas as doações elas têm que ser identificadas com nome, CPF e tudo mais. E essa instituição arrecadadora, ela vai arrecadando tudo aquilo ali e repassa para o candidato. Há um percentual que fica com a instituição, né, a título de remuneração, né? Remuneração pelo serviço que ela está prestando. Mas então, veja, é possível, mas não essa coisa de X eleitores se reunirem, juntar dinheiro e dar para o candidato. Não. Quem faz isso é uma instituição com todo o controle da Justiça Eleitoral e tal. O cidadão que quiser fazer doação, ele faz individualmente, né? O cidadão contribui, seja pessoalmente entregando lá, né, o cheque ou fazendo a transferência bancária, mediante recibo, tem toda uma formalidade também, como também contribuindo no próprio site do candidato, que a lei permite que o candidato tenha um mecanismo de arrecadação de recursos. Cada um pode ter o seu mecanismo próprio de arrecadação. Site. E aí o mecanismo também com regras próprias, em que o cidadão entra, faz a sua doação, CPF da mesma forma, mediante transferência bancária, cartão de débito e tal, ou crédito. Então, assim, há toda uma formalidade para que, no final das contas, a Justiça Eleitoral saiba e divulgue quais as pessoas. Aí você vai ter milhares de pessoas com CPF e tudo mais que doaram para o candidato X, né? Ou seja, a transparência tem que ser absoluta no que diz respeito ao financiamento das campanhas. Perfeito. Estamos caminhando para o finalzinho. Uma última perguntinha, que a gente falou de todas as redes sociais, mas não falou do Instagram. É possível fazer campanha política no Instagram? É possível fazer campanha política no Instagram, porque ele é uma plataforma, né? Ele representa uma plataforma que é bem semelhante ao Twitter, ao Facebook, lá, a mecânica do newsfeed, etc., e com o impulsionamento. Né? E você ainda tem a questão de poder incluir mensagens em vídeo, fazer as suas stories ali, né? Da mesma forma que no WhatsApp também. Só que ali você faz as suas stories e uma quantidade enorme de seguidores suas vai poder ter acesso a isso. Então, é uma plataforma que é bastante utilizada. E o Santinho, né? Como ele é imagético, né? É tudo imagem, tudo foto, você vai distribuir o seu Santinho ali à vontade. Via Instagram. Bom, a gente tem mais uma última participação, que é do Rafael Damasceno. O Caio César foi fundamental na formação de inúmeros profissionais da internet, eu incluso. Parabéns pela excelente escolha do convidado. Um elogio para o Caio. Muito obrigado. Eu queria, além do elogio, agradecer a presença do Caio, agradecer a presença do Edson, agradecer a você que acompanhou o Panorama Interativo Especial. Nós terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela participação. Continue com a programação da TV Assembleia. Muito obrigado.
Tchau.